Você já terminou o dia com uma sensação de que sua cabeça vai explodir? Se sentindo afogado em notificações de várias redes sociais, vários vídeos, várias informações, que quando você vai dormir, bate aquela ansiedade, bate aquela insônia e você só consegue ir dormir através de certos remédios. Isso está te causando ansiedade. E se eu te dissesse que existe uma solução para todo esse caos? Não é um aplicativo, mas sim, são técnicas cabalísticas que há mais de 500 anos os mecubalins, os sábios da Torá, trouxeram para nós, que podemos usar nos dias atuais. Hoje vamos falar sobre uma palavra chamada Tzimtzum. É um conceito muito profundo de Kabbalah, que pode literalmente salvar a sua sanidade mental na era digital. Fica comigo no decorrer dessa aula que você vai entender o que eu estou falando. A Kabbalah nos ensina algo chocante sobre a criação do mundo. Antes de tudo existir, a luz infinita de Deus, o Ein Sof, preenchia toda a realidade. Não havia espaço para nada. Então, para que o nosso mundo pudesse existir, o infinito, o Criador, fez algo paradoxal. Ele se contraiu, ele se encolheu, por assim dizer, para criar o vazio aparente. Foi nesse espaço que o universo pode e veio a existir e veio a nascer. E pense no poder disso, que é algo fascinante. A criação não começou com o ato de preencher, mas com o ato de esvaziar. Já parou para pensar nisso? A Torá nos dá uma ilustração muito poderosa no livro de Reis 1, capítulo 19. E lá está escrito assim, trazendo o Nevinho, o profeta Elias, que fala: o profeta Elias procurou Deus num vento avassalador, num terremoto, num incêndio. Mas a presença divina de Deus, a presença da Shekhinah, não estava em nada disso. Onde ela estava? E aqui fica um questionamento. E vem uma frase em hebraico e traz algo muito significante para nós. Falando, Kol demamá daká. Uma voz mansa e delicada veio só depois de todo o barulho, no silêncio, no espaço vazio que o barulho deixou. Agora devemos voltar para o século XXI, pegar os nossos celulares, que são o oposto disso, não é mesmo? É o vento, é o terremoto, é o fogo. O tempo todo isso está na palma da nossa mão. O tempo todo está vindo esses feeds, essas notificações e não sabemos o que fazer. Isso não é apenas uma filosofia, é a pura psicologia moderna da era atual. A neurociência confirma algo muito interessante para nós. Ela chama isso de uma sobrecarga de informações. Isso está nos colocando cada vez mais nesse vazio. O Dr. Daniel Levitin, um especialista no assunto, ele chama isso de névoa cerebral. Perdemos a capacidade de ter o foco profundo, no caso, o discernimento, a criatividade autêntica. E não é à toa que também o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, nos adverte sabiamente: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então muitas pessoas estão mergulhando cada vez mais na era digital, principalmente por causa das inteligências artificiais, achando que está adquirindo conhecimento real, conhecimento verdadeiro, mas na verdade são conhecidos pela Kabbalah uma casca, uma clipá, conchas, que por dentro elas estão vazias. Então lembramos daquela frase também, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nós estamos com as nossas mãos cheias, mas o espírito está aflito. E por isso que precisamos do nosso próprio Tzimtzum digital, essa contração. Mas, ok, deu para entender que existe o Tzimtzum, antes de o Criador criar tudo, ele não preencheu, ele teve que esvaziar, então teve um silêncio absoluto, depois ele começou a preencher toda esse or, essa energia, mas ok. Mas o que podemos fazer de forma prática para transformar a nossa realidade? E não se preocupa, porque eu quero trazer agora 5 técnicas que você pode começar a praticar hoje mesmo. E se você já pratica uma dessas técnicas, coloca aqui na descrição
porque eu consigo ler e depois mandar uma resposta para você, ou se você tem interesse em algum vídeo específico, deixa também aqui nos comentários, que depois eu vou ler e eu posso colocar na lista dos vídeos que as pessoas têm mais interesse. Vamos começar com a primeira técnica, e é algo muito simples, a dieta da informação. Pense no seu feed como uma despensa espiritual. Você entupiria ela de lixo? Tenho certeza que não. Então faça uma curadoria rigorosa. Exemplo, como está escrito isso no livro de Provérbios, do rei Salomão também, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarda o teu leve, o teu coração, porque dele precede as fontes da vida. Então, as fontes, aqui a gente está falando da árvore da vida, e preserva o Rain, a sua vida. Então, tanto a sua vida, conhecida como Nefesh, que é uma alma animal, e também Neshama, que é uma alma divina. Você está preservando as duas. A segunda dica aqui para você, a segunda técnica, o jejum digital estratégico. Assim como o jejum físico purifica o corpo, o jejum digital clareia sua mente. Já parou para pensar nisso? Comece de forma pequena. Desligue tudo, pelo menos por 1 hora antes de dormir. Exemplo, você vai dormir às 20 horas. Então, às 19 horas, você desliga o seu celular. Isso não é uma técnica que eu inventei. Os neurocientistas detectaram que quando você faz isso, você ativa neurônios criativos na sua mente. E dessa forma, você vai ter mais clareza no dia seguinte. Para você ter uma noção, se você, antes de dormir, também à noite não comer nada, tenha certeza que você vai ter mais conhecimento no dia seguinte, assim por dizer. Quer dizer o quê? Que você vai lembrar de uma forma mais fácil, mais simples, das coisas que você quer lembrar, você quer se expressar. Então aqui 2 técnicas em uma. Uma é você desligar o seu celular 1 hora antes de dormir e também você faz um jejum. Não come muita coisa durante a noite. Se for possível, não come nada durante a noite. No máximo, toma um copo de água. Olha só. Deixe o seu celular no modo avião, que pode também ajudar de alguma forma. Antes de você fazer aquela refeição, e você já vai criando o seu oásis do silêncio. E observe a mágica acontecer na sua vida. Faça isso durante um dia, durante uma semana, durante um mês. Eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar. Depois você volta aqui nesse vídeo e deixa nos comentários se isso funciona ou se isso realmente tem relevância na sua vida de forma prática. Terceira técnica, as fronteiras sagradas. Inspirado nas brahot que nós judeus fazemos. Brahot são as bênçãos que fazemos antes de qualquer atividade, antes de se alimentar. Quando acordamos, o homem fala Modeani, a mulher fala Mudani, é a lei da gratidão. Aqui já está acontecendo a lei da contemplação. Então você deve ver as fronteiras sagradas que está ao seu redor. Então cria um micro ritual ou micro rituais. Exemplo, 3 respirações profundas antes de abrir o seu Instagram. Será que é possível fazer isso? Já que você não consegue ficar sem mexer nas redes sociais, você faz uma respiração consciente. Exemplo, pega um copo com água antes de checar os seus e-mails. Isso transforma um hábito automático em um ato consciente com um propósito. Aqui o foco parece ser coisas simples e coisas inefficáveis, mas na verdade aqui tem uma transformação, porque você está usando o seu lado consciente. Beber água de forma consciente, você respirar de forma consciente, você ir dormir de forma consciente, você acordar de forma consciente. Isso transforma o seu dia, isso transforma a sua espiritualidade. É porque assim, você tem que entender que as coisas mais simples da vida é que faz uma transformação avassaladora na sua vida. Então os pequenos hábitos, os micros e pequenos hábitos que podem realmente transformar a sua realidade. Começa pequeno, um dia você se torna grande. Agora vamos para a 4ª técnica, o santuário digital. De acordo com a tradição judaica, o Mikdash, que era o santuário, você deve criar um santuário para você. Defina espaços sagrados dentro da sua casa. Ou, se estamos falando aqui de tecnologia, dentro do seu tablet, dentro do seu celular, você
deve deixar espaços específicos para fazer estudos, meditações, escutar um podcast, ou se não, você escutar aquela meditação para você relaxar, você fazendo uma leitura de Torá específica. Então, para alguns minutos do seu dia, seria como se fosse uma zona livre de telas, mas como você não consegue se desvencilhar das telas, não consegue se afastar das redes sociais, separa um tempo do seu celular, do seu tablet, para você ficar fazendo estudos sagrados, fazendo a lei da contemplação. Então coloca uma música, coloca uma meditação, faz uma leitura, pega os 72 nomes de Deus e faz uma meditação. Tem que estar num lugar, um ambiente adequado para isso. Respiração 3 vezes de forma consciente. Tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Quinta técnica aqui para você, a meditação da concentração. Antes de começar a trabalhar de forma online, porque hoje em dia milhões de pessoas estão trabalhando de forma online, faça isso. Feche os seus olhos por 30 segundos, visualize a sua consciência se contraindo para dentro de você, criando um espaço de calma ao seu redor. Defina algo com muita intenção clara, que aquela sessão que você está fazendo pode transformar a sua realidade. Isso no judaísmo nós chamamos de kavaná, a intenção. Qual é a intenção que você tem com o foco específico que você está tendo naquele momento? E aqui está o paradoxo mais lindo de tudo isso. O tzimtzum, a contração, não leva à diminuição, leva a uma abundância de um tipo de diferente do eu. É exatamente como a história do maná, que você pode ver que aconteceu no deserto, que lemos lá no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 18. Quem tentava acumular mais do que precisava, via o excesso apodrecer. Olha só, a abundância não vinha de forma acumulativa, mas do fluxo, a transformação. Devemos entender que estamos aqui de uma forma cósmica, de uma forma universal, com permissão divina, para a gente dar e receber, ou receber para doar. Isso é o significado de Kabbalah. Então, para a gente receber, precisamos criar um espaço para um dia seguinte. A verdadeira escassez hoje não é da informação, é da intenção. A verdadeira riqueza é a capacidade de estar presente. E essa presença de qualidade nasce de um vazio. Às vezes pode nascer de uma crise existencial. Então, olhe com sinceridade e convicção. O tzimtzum da era digital não é sobre fugir da tecnologia, mas é sobre nós nos tornarmos mestres dela e não seus escravos. É sobre criar um espaço com clareza. A criatividade é a nossa própria alma, de forma consciente, conectado com a nossa essência, a nossa Neshama. Como nos lembra o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Está conectado ao vazio, está conectado ao silêncio, que a gente pode encontrar a verdadeira sabedoria. E você, como você cria esse vazio no dia a dia? Você deve fazer essa pergunta para você. Qual dessas 5 práticas você vai tentar praticar primeiro? A partir de hoje, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ler e depois eu respondo a todos vocês. E se essa mensagem te tocou, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, que você sabe que vai gostar e tem interesse com esses ensinamentos cabalísticos, voltado com dicas práticas, conectado com desenvolvimento pessoal. Tenho certeza que você pode transformar a sua vida e a vida do seu próximo. Shalom.